Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta. Hoje o assunto é muito importante, vou trazer algo mais aprofundado sobre o que é normal e o que não te falam sobre a perda de peso do recém-nascido. Quando que você deve se preocupar, o porquê que ele perde esse peso inicial e como que você deve agir. Então fica até o final, já deixa o seu like, eu sou a enfermeira Maiara Barbosa, neonatologista. E trago aqui conteúdos de gestação, amamentação, parto, pós-parto e recém-nascidos, tá bom? Vamos lá pro vídeo então. Bom, nos primeiros dias de vida, o bebê perde de 7 a 10% do seu peso. Então, se ele nasceu com 3,8 kg, é esperado que ele perca até 380 gramas, tá bom? Antes ali até a alta, tá? Bem comum que ele perca esse peso logo no comecinho. Do que é essa perda de peso? É da gordura do bebê? Não só. Ela é do mecônio, que é a primeira fezes do bebê, que pode acontecer no parto, que é perigoso. Eu posso falar sobre isso no próximo vídeo. Urina, tá? O desinchar de alguns líquidos ali que o bebê fica inchado durante o parto, lá dentro da barriga. E também porque o colostro, que é o primeiro leite que o bebê tem contato, ele não é assim tão rico em calorias, mas rico em água e tudo que o bebê precisa ali de imunidade para aqueles primeiros dias. Mas não faz o bebê engordar tanto assim. Ele gasta mais energia se adaptando fora do útero do que ele consome. Então é muito normal a gente ir para a primeira consulta do bebê e ele ter perdido 10% do peso. Quando que a gente fica ali um pouquinho, como enfermeira, como profissional de saúde, intrigado? A gente vai notar se ele perdeu mais de 10% e se essa recuperação desse peso não voltou depois dos 14 dias. Por isso que as consultas iniciais não podem ser puladas, tá bom? Mamãe de primeira viagem, papai de primeira viagem, não pule nenhuma consulta com pediatra, com enfermeiro nos primeiros 10 dias de vida. Eles vão avaliar muito bem essa situação de resposta extrauterina, de resposta que o bebezinho está se adaptando ao meio, tá bom? Então, quando esse peso não se recupera a partir do 14º dia, 14 dias de vida, a gente começa a olhar para quê? Agora vão os tópicos comuns do porquê o bebê perde esse peso, tá? A pega da amamentação. Então, a primeira coisa que a gente pensa é como que está essa amamentação, como que tá a pega, tá? Vou deixar aqui uma fotinha de uma pega correta, encaixar bem o bebezinho, levar o bebê até a mãe, não a mãe até o bebê, se posicionar, se possível usar uma almofada de amamentação, vou deixar aqui nos cards também sugestões de almofadas, tá? Mas aqui que se encaixe no seu bolso, tá? Porque ajuda muito na postura. Abre bem a boquinha, lábio de baixo virado pra fora, narizinho longe da mama pra não sufocar, tá? Lábio viradinho, não pode fazer barulhinho de sucção, porque daí tá entrando muito ar. Então, tem os detalhes da amamentação que eu vou deixar aqui na descrição, tá? E conforme for, eu vou fazendo mais vídeos, tem vídeos também já no canal falando sobre amamentação, vou deixar no card. E vocês podem ir ajustando a pega. É a primeira coisa que a gente vai olhar, porque esse bebê não tá ganhando peso, então talvez não esteja extraindo leite da forma correta, mesmo que a mãe produza, tá? Alguma anomalia anatômica, que a gente chama, nasceu com algum probleminha na língua. Eu até botei aqui uma colinha. Anquiloglossia, que é a língua presa, então ele precisa fazer um procedimento. Geralmente até em muitas maternidades já é feito, a gente chama, né, o dentista, o odontólogo para fazer essa avaliação e fazer um micro cortezinho, não tem grandes procedimentos, tá? Mas isso pode dificultar a condição do bebê. E daí tem fenda palatina, que é aquele corte que o bebê nasce, né? Então, tem ali o manejo dos problemas anatômicos de nascença.
Se for esse o caso, é até esperado que o bebê perca peso. E daí entra o manejo com suplementação, com translactação, que é usar uma sondinha para o bebê mamar, e se adaptando ali. Então, tem que procurar ajuda profissional caso você note. Vai que é uma anquiloglossia, que é a língua presa, que não é tão evidente, mas chegou em casa 2 dias depois do parto, tá notando dificuldade, volta para avaliação, tá bom? É bem importante. A baixa produção de leite. Gente, tem um vídeo no canal falando como aumentar a sua produção de leite materno. Porém, a baixa produção, ela existe, tá? É uma condição de grande estresse materno, depressão, pós-parto. Então, pode acontecer sim. Ah, leite fraco não existe? Não, não existe leite fraco, mas baixa produção de leite materno, ela pode acontecer. E tem até medicamentos usados para ajudar a mãe nessa produção quando realmente é uma condição física, tá? Da mãe, desnutrição, doença prévia, a mãe ficou na UTI, não teve contato com o bebê, foi cesariana, tem toda uma construção que acontece para que uma mãe tenha uma baixa produção de leite, tá bom? Gente, isso aqui é chá de hibisco, tá? Geladinho. Depois, o que acontece é que o bebê pode até desenvolver normal até os 6 meses ali, ganhando peso, né? Primeiro trimestre ali, a gente espera que ele ganhe uns 700 gramas, tá? Por mês, então é bastante peso que o bebê vizinho vai ganhar. Mas após os 6 meses, acaba que o bebê entra na atividade motora ativa, tá? Então, é aí que acontece um emagrecimento e os pais ficam bem assustados com esse emagrecimento do bebê. Mas o que acontece? O bebê começa a sentar, engatinhar, rolar, brincar muito. Então, eventualmente, pode acontecer um emagrecimento, além da introdução alimentar, que está acontecendo aos 6 meses. Então, o bebê que vai começar a comer, ele come para experimentar, ele ainda não está se nutrindo com aquilo. Então, a quantidade é muito pouca, vai introduzindo, por isso se chama introdução alimentar. Então, acontece ali nesse período dos 6 meses, é normal ter um emagrecimento, tá? Condições, assim, patológicas que eu posso citar, podem ser a PLV, que é a alergia à proteína do leite de vaca, né? Pode acontecer outros distúrbios alérgicos, tá certo? Alguma doença crônica, alguma cardiopatia, probleminha de coração, de pulmão, que gera ali um gasto calórico excessivo, tá? Infecções, se o bebê pega uma gripe, já sabe, né? Pegou bronquiolite, mais grave ainda, então já perde peso. Refluxo também pode acontecer, tá? Que o bebê se alimenta, mas não digere todo aquele leite que ele se alimentou. Então, vamos dizer que 50% da energia que ele gastou para se alimentar, que ele tá ali se esforçando para mamar, ele acaba botando para fora, né? E também fatores ambientais, psicológicos, vínculo, afeto, tudo isso vai influenciar no pezinho do bebê nos primeiros 6 meses, tá certo? Como que a gente vai identificar critérios que você diga assim pra vocês? Meu papel aqui é dizer, como enfermeira, instrumentalizar os pais a saberem quando buscar ajuda, tá? Desmistificar a questão do normal e anormal, mas saberem o que realmente eles precisam estar atentos. Então, se o bebê não recuperar o 10% do peso, tá? Após o nascimento, ali os 14 dias que a gente falou, não é normal, tem que procurar auxílio médico, tá? Se o bebê tá com baixa diurese é xixi, se o bebê não urina pelo menos 6 fraldas por dia, bem cheias, né? Hoje em dia a gente tem marcador, tem fraldas com marcadores ali, se a fralda tá urinada, porque às vezes vem com fezes juntos e a gente não consegue ver muito bem, então a linha, né, fica azulzinha. Então,
tem como saber hoje em dia se o bebê tá urinando em toda a troca de fralda, isso é importante, tá? Uma urina também muito concentrada, uma cor mais para alaranjada, a gente chama cor de tijolo, ela pode significar desidratação, principalmente se o seu bebezinho tá com alguma infecção, deu uma febrinha, a fase dos dentes, então tem que olhar os sinais de desidratação, porque um bebê desidratado ele vai perder peso normalmente, tá? Aquele bebê que é letárgico, que não acorda para mamar, que não solicita, é muito sonolento, chora de uma forma inconsolável ou até fraca. Isso são sinais também de desidratação, porque cada criança vai ter uma forma de reagir, né? Nem todas vão, logo o xixi vai parar, ou às vezes vai mudar só o jeito, vai ficar mais irritado, aquele jeito inconsolável, chorando, sem consolo, nem a mãe consola, ninguém consola, tá? Então isso é importante. Então esses são os sinais de alerta, ficar bem atento. Os primeiros 2 meses do bebê, tenham cuidado com quem que vocês vão deixar entrar na sua casa, tenham tato para conseguir falar com a sua família, que não é de convivência diária ali, que não são os avós, né? Para que tenham esse cuidado, não vão visitar fumantes, não devem visitar bebezinhos menores de 2 meses, pessoas que trabalham com o público em geral, com gripe, com tosse. Às vezes uma tossezinha para você significa uma bronquiolite seríssima, gravíssima para um bebê, que até é possível, né, não ter aí reversão em uma internação de UTI prolongada ou algo do tipo. Então tenha consciência, se instrumentalize, envie esse vídeo para quem você conhece e você que vai ter bebezinho ainda, para que vocês possam se proteger, tá bom? Então, agora vamos para o que fazer. O que fazer? Ajustar a pega, que eu já deixei ali as imagens, vou deixar mais links na descrição. Aumentar a frequência da amamentação. Se o seu bebezinho não tá conseguindo ganhar peso, às vezes ele é dorminhoco, às vezes ele se cansa de mamar, tem ainda dificuldade, não amadureceu esses músculos, né, uma masseter e tudo mais, então ele tem a dificuldade ali de sugar. Trocar muito a amamentação pela chupeta, porque toda vez que o bebê chora, chupeta. Toda vez que o bebê chora, chupeta. Então, ele vai acabar mamando menos do que um bebê que, quando chora, vai pra mama se consolar, se hidratar, porque a mama não é só alimento, ela é a água do bebê e ela é o consolo também, tá bom? Então tenha um equilíbrio. Eu não sou totalmente radical contra bicos e chupetes, mamadeiras. Cada família sabe a sua rotina, a sua necessidade. Às vezes a mãe precisa voltar mais cedo pro trabalho, acontece muitas coisas. Mas eu acho que a gente tem que ter um critério ali para meio termo, um critério diagnóstico para entender. Poxa, toda vez que meu bebê chora eu ofereço a chupeta, ele não tá com sede, ele não toma água ainda, né? Que a água é só recomendada depois dos 6 meses. Então, juntamente com a introdução alimentar. Então, mas, claro, varia de acordo com a orientação do seu médico, se o bebê toma fórmula ou não, mas no geral é isso que acontece. Então, toda vez você botar a chupetinha na hora que o bebê chora, ele pode estar com sede e pode estar privando de ter mais calorias, tá? E crescer. Sempre ficar atento, então, nas consultas, não faltar consulta. O profissional vai usar o Score Z para analisar essa curva de crescimento, tá? E a tendência da curva vai ser que ela esteja pelo menos no meio, tá? Beirando a curva menos ali para subir, tá bom? E também ajustar, no caso da introdução alimentar, quando for 6 meses, ajustar bem a quantidade de proteínas, de tubérculos, de carboidratos, né? Saber o que oferecer carboidratos complexos, como batatas, raízes, verduras, frutas. Então, ter aí um aconselhamento com a sua enfermeira do posto, com o seu médico, até com nutricionista, se você tiver mais dificuldade, de como fazer a introdução alimentar do bebê. Eu posso deixar na descrição um link que vai direto para o manual do Ministério da Saúde, que diz
o que é recomendado, tá? Pela Sociedade Brasileira de Pediatria, como que se deve ser a alimentação intercalando com a mamada, tá certo? Então, gente, hoje é um vídeo assim mais de alerta para vocês entenderem os primeiros passos do que pode estar emagrecendo o seu bebê, sendo que esse não é o objetivo. É claro que vão ter aí exceções como prematuros, a gente faz um cálculo diferente para a idade real do prematuro, então a gente ajusta doses, ajusta peso. Então, consulte sempre sua equipe de saúde e profissionais credenciados, como eu aqui nesse canal, que realmente trazem saúde de verdade, não achismos, certo? Profissionais realmente formados na área, confie nesses profissionais, tá bom? Se tiverem dúvidas, é só entrar em contato comigo nos links da descrição. E um beijo, até o próximo vídeo. Tchau! Deixa aqui no comentário, não se esqueçam. Deixa aqui no comentário se o seu bebê perdeu muito peso no começo, se foi difícil a introdução alimentar, que eu quero saber e inspirar outras mães. Tchau, tchau!